No circuito de controle, nós vamos usar um dispositivo chamado TRIAC, um componente eletrônico, um dispositivo semicondutor, que te permite controlar correntes altas a partir de um sinal de baixa corrente e baixa tensão. Ele tem 3 terminais. 2 são os terminais principais, Main Terminal 1, Main Terminal 2, terminal principal 1 e 2, e o Gate ou comporta, que é o terminal de controle. A ideia é que você coloca um sinal fraco aqui na comporta e faz o TRIAC conduzir a corrente nos terminais principais. 2 coisas que você precisa saber para usar o TRIAC numa aplicação simples, uma aplicação de corrente alternada que não envolve microcontroladores nem nada desse tipo, são as seguintes. Primeira, você vai usar os terminais MT1 e MT2 como se fosse o interruptor da sua carga. Então, se você fosse controlar uma lâmpada, por exemplo, você poria a lâmpada aqui. E ligaria isso aqui na rede elétrica de 110 ou 220 volts. Quando o TRIAC estiver conduzindo, passa a corrente pela lâmpada e a lâmpada acende. A segunda coisa importante que você precisa saber sobre o TRIAC é que entre o terminal gate e o terminal MT1, ele tem 2 junções semicondutoras contrapostas, como se fossem 2 diodos assim. Aqui está o MT1 e aqui está o gate. Para fazer o TRIAC conduzir, você precisa fazer qualquer um desses 2 diodos conduzirem. Então, se você colocar um resistor aqui, você faz o TRIAC conduzir. Quando você desliga aqui, a lâmpada apaga. Quando você liga aqui, a lâmpada acende. Lembrando que isso aqui se comporta como se fossem 2 diodos, fica bastante óbvio que você precisa colocar um resistor aqui. Se você ligar isso aqui direto, você vai dar um curto na rede elétrica, conduzindo um dos diodos. Isso é o básico que você precisa saber para usar o TRIAC numa aplicação simples de corrente alternada. Na prática, tem mais algumas coisas que são interessantes de você saber a respeito do funcionamento do TRIAC. Primeiro, essa corrente que você aplica aqui precisa ser maior do que um valor mínimo, que eu vou chamar aqui de IG, isso aqui a gente acha no datasheet, para que o TRIAC comece a conduzir. Essa corrente pode ser aplicada tanto nesse sentido quanto nesse, mas precisa ser maior do que IG, senão o TRIAC não conduz. Quando o TRIAC está conduzindo, ele vai conduzir tanto para cá quanto para cá. Se a corrente que passa aqui no circuito principal, no circuito da carga, for maior do que uma corrente chamada corrente de condução, corrente de LET, IL, o TRIAC vai ficar conduzindo mesmo se você retirar essa corrente de controle. E ele vai continuar conduzindo desde que essa corrente seja maior do que uma corrente mínima necessária para mantê-lo conduzindo, que é a corrente do E-Hold. Em resumo, você aplica uma corrente maior do que IG aqui, ele começa a conduzir. Se a corrente que estiver passando aqui for maior do que E, ele continua conduzindo. E se você quiser que ele desligue, essa corrente precisa ser menor do que o IH. Esses 3 valores a gente encontra nos datasheets. Na prática, o IL e o IH são bem pequenos e praticamente iguais. Por isso que geralmente a gente fala que para você fazer com que o TRIAC desligue, você precisa desligar o circuito de carga. Ou seja, você aplica um pulso aqui, a carga começa a funcionar, você tira esse pulso, a carga continua funcionando até que a tensão aqui caia a 0. Nesse ponto, a carga para de funcionar sozinha. Você não precisa se preocupar com isso se estiver trabalhando com TRIAC no circuito simples de corrente alternada. A corrente alternada, ela já passa por 0 2 vezes em cada ciclo. Aqui no Brasil a gente usa a frequência de 60 Hz. Isso significa que esse TRIAC vai ser desligado 120 vezes por segundo, uma vez em cada ciclo, 2 vezes em cada ciclo. Então você nem precisa se preocupar com o fato dele continuar ligado em circuitos simples que nem esse. Vai precisar se preocupar com isso quando for usar um microcontrolador, quando for controlar a carga baseada em ângulo de disparo, coisas desse tipo. Mas na aplicação que a gente está fazendo aqui, tudo se passa como se você aplicasse um sinal aqui e o TRIAC ligasse, tirasse o sinal e o TRIAC desligasse.